Tá no ar, tá valendo. Mesa 238 aberta pra gente aprender muito hoje sobre como a política, como as eleições afetam o meu negócio, a sua posição, a sua carreira. Sim, afeta e afeta demais. Eu sou o Nélio Xavier, eu sou o host do Insider e eu estou especialmente feliz hoje, de verdade, em ter conseguido reunir essas três mentes incrivelmente inquietas e criativas nessa pauta de hoje, das quais eu gosto muito. Primeiro, vou chamar ele, que ganhou o Oscar da comunicação política, cientista político que atua com relações governamentais há mais de uma década, sócio da consultoria Metapolítica, que traduz o Congresso Nacional pra gente, direto de Brasília. Este é Jorge Misael, na bancada do Insider. Obrigado, Nélio. Eu já tinha ouvido os outros episódios do podcast, o pessoal sempre falava da emoção de ver a sua trajetória sendo narrada por você, e agora realmente eu vou fazer um corte aqui e mandar para todos os amigos, engenheiros, advogados, que duvidavam da força da ciência política para entender onde é que eu estou agora. Estou aqui no Olimpo dos grandes comunicadores e empreendedores nacionais. Obrigado aí. Que isso, hein? Elevou a moral, hein? Obrigado, Jorge. Para completar a nossa mesa, ele é cientista político, advogado, professor, palestrante, criador da Fato, consultoria especializada em B2G, Relações Business to Government, e testou meu inglês agora de novo, sócio da Favete Advogados, canta bem, tava cantando aqui nos bastidores. Também direto de Goiânia, esse é Rafael Favete, no Insider Podcast. Oi, Nélio. Oi, Jorge. Oi, Amanda. Oi a todos que estão nos ouvindo e parece que até nos vendo agora, por causa que o nosso Insider na plataforma Spotify poderá ser visto e ouvido. Estou por um detalhe de hoje, do dia que a gente está gravando, em quinta-feira, e sou parceiro ali do Jorge de Brasília Land, terra seca nessa época do ano. Ixi, mas Maria. tudo Brasil, América Latina, sul do mundo. E amante de café, como a Amanda, mas Boa. evidentemente pouquíssimo entendedor de café como a Amanda. Boa. O Favete é do spoiler, já vou fazer esse gancho. Muito obrigado, Favete e Jorge, por estarem aqui. Ela, além de estar criando a Amanda Blend, vem aí, aquela promessa, vem aí o Amanda Blend. Ela está forjando, construindo, botando a mão na massa da nova economia. Ela é sócia da Fisher Venture Builder, já tá indo melhor, né, o nome. Antes eu tropeçava aqui. Colunista do Estadão e do MIT Tech Review, direto da Bahia. Hoje, a melhor amiga da Maria Gadu, Amanda Graciano, tá aqui na mesa. Ai, podia, né, Maria? Eu vou te mandar para você ouvir. Gente, verdade. Mas, enfim, tô aqui na Bahia, no evento para vir falar de inovação, nova economia, de como é que tudo se mistura e também falar de LinkedIn como uma plataforma pra gente contar a nossa voz, né? Quem disse que a vida pessoal e profissional é de fato separada, se não é real. Mas eu já vim falar do que eu estudei, né? Fiz graduação, então tô muito, muito feliz de estar com vocês aqui hoje, gente. Vai ser animal. Hoje o Insider, ele tá com cara de CBN. Pode ser que sim, um pouco, mas a CBN não tem a leveza, não tem a curiosidade pelas habilidades que nós temos, e é por isso que nesse episódio 238 nós vamos entender como as eleições afetam o seu negócio, essa é a ideia, o seu cargo, a sua carreira. Porque o seu voto, ele pode impactar diretamente a sua vida profissional? Tenha certeza que pode. Legal. Agora, como de fato você pode se informar melhor sobre economia, sobre política, como perceber impactos que parecem macro, mas que uma hora vão te afetar, vão tocar em você. E claro, como se preparar para encarar esse período de reta final de 2022, que pode ser pouco, médio ou muito turbulento, a gente não sabe, e as suas consequências para a economia, para o seu negócio. Essa é a ideia da pauta de hoje. Gabriel, sobe um BG político por aí hoje. Se vira, irmão. Pega um BG político. Não pega a hora do Brasil, pelo amor de Deus. Mas pega um BG Foi a única político. coisa que veio na minha cabeça. Só vem a hora do Brasil na cabeça também. Lererê.
Antes da gente entrar na pauta, você ouviu esse BG político que o Gabriel, nosso editor, escolheu para o episódio de hoje. Aviso rápido para você que está chegando aqui no Insider hoje, no episódio 238. Veio da audiência do Favete, veio da audiência do Misael. A gente lembra sempre que todo episódio de podcast é o primeiro episódio de alguém. Primeira coisa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Temos o episódio 0, que é o trailer, se você está no Spotify. Lembrando que se você não está no Spotify, somente no Spotify você pode nos ver. Sim, somente no Spotify você vê o Insider em vídeo. Tem lá também, vai lá ouvir. E se você já chegou por aqui e gostou da vibe, seguinte... Busca o botão de assinar o podcast. Tá chegando hoje? Assina o podcast, clica no botão de seguir por aí, ativa a notificação se você é daquelas pessoas que esquece que tem que ouvir o podcast, esquece que tem episódio novo. Assina por quê? Porque se você assinar toda terça, 11 da manhã, vai bater uma notificação no teu celular com um novo episódio do Insider. Agora, como eu falo por aqui, para botar um sorriso no nosso rosto e até para dar um sinal de confiança de que você tá gostando desse conteúdo, avalia. Dá 5 estrelas pra gente, isso é muito importante, muito importante. Aí no Spotify, no Apple Podcasts, inclusive, você pode deixar um comentário. Quando você avalia, quando você clica nas 5 estrelas, é um sinal de confiança, até para quem não conhece o podcast, para quem tá chegando hoje, ver que o conteúdo é bom, que ele tá sendo bem avaliado. Então, se você puder, já é de casa, já tá ouvindo, ainda não fez isso, avalie aí o podcast. Seguinte, para a gente começar de fato essa conversa, para entender o que as eleições têm a ver com o negócio e a carreira de quem está com fone no ouvido agora, ouvindo a gente, vou jogar primeiro para Amanda, hein, Amanda? Vou jogar primeiro para você e a gente pulveriza para a mesa. Para a gente explicar primeiro para todo mundo o que é macroeconomia e como você e vocês veem que política e economia se misturam. Como uma coisa respinga na outra, antes da gente aprofundar aqui na pauta. Não, é simples. É igual tem macro, tem a micro também, tá? Mas eu vou contar da macro. Geralmente quase tudo isso tem seu oposto, né? Mas no caso não é oposto. A macroeconomia, eu gosto de explicar ela falando que é uma parte da economia que vai estudar os fenômenos em escala global, trazendo aqui também eles por meios estatísticos e matemáticos. E aí eu acho que essa é a mágica da economia, porque... Na economia, os números não são só números, né? Eles são pessoas, eles são comportamentos, eles são movimentos, eles são história. Por isso que também é um curso meio maluco, assim. Então, a gente vai estudar, na macro, os fenômenos que são econômicos e como que eles vão se distribuindo na estrutura daqueles países, na estrutura daquelas regiões, por setor, qual que é a relação disso com a renda, com o nível dos preços, com a taxa de juros, né? Sei lá, com os salários, ou como que as coisas estão sendo investidas, qual que é o nível de investimento tanto da população quanto dos governos, né? Os governos em si, eles também têm lá suas contas correntes. Tem toda uma movimentação dessa balança de pagamentos e isso influencia a forma com que a gente se relaciona, né? Para mim, no final do dia, a economia ela está diretamente ligada à forma com que no mundo capitalista as pessoas, né, esses agentes acabam se relacionando. E aí a macro, ela vai olhar isso no nível global, no nível mais macro. E a gente também acaba tendo a micro, que não é o ponto daqui, mas só para deixar. A micro, ela vai olhar tudo isso, mas numa escala dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, numa escala micro. O como também que aqueles números, aquela distribuição, os preços, a renda vão interferir naquele microcosmos. Então tem um pouco dessa diferença e um impacta no outro, né? Agora, como eles se misturam, as pessoas são agentes políticos. Eu acho que os meninos podem falar, inclusive, um pouco mais disso do que eu. Mas no mundo onde a gente tem cidades, qualquer nível de interação e relacionamento, isso também é expressado na polis, né? Isso também é expressado por meio de política. Para onde vai, tudo isso está intrinsecamente ligado. Então, só para pontuar. Mas os economistas fazem isso colocando incrementos matemáticos. E isso torna tudo um pouco mais desafiador também. Assim. Então é bom a gente simplificar e usar essa pauta para simplificar tudo. Bacana, bacana. Chegou. Favete, chegou? Deu para entender. Essa parte final agora também ajuda a simplificar o que a gente vê
por exemplo, em noticiários, em jornais, a economia usa muito de matemática para traduzir as coisas, e aí vem taxas e juros e números e faz tudo parte de uma grande teia. E eu quero jogar, pode ser jogar para o Jorge ou para o Favete, pega o microfone quem quiser, de onde a política, pelo que a Amanda disse, da polis, desses agentes políticos se relacionam com essa economia para respingar na gente. Legal. Vou tentar começar aqui, fazer uma breve introdução, e aí depois passo por Favete aprofundar e nos levar no mais profundo dessa reflexão. Mas como a Amanda bem colocou aí, tudo começou lá na polis, né? Lá na Grécia. A gente, inicialmente, vem de um contexto em que nós não vivíamos enquanto sociedade, um agrupamento complexo de pessoas, e a gente veio evoluindo até chegar nessa complexidade que nós temos hoje. Então, lá atrás, a gente tinha aquilo que se chamava por democracia direta, ou seja, as pessoas se reuniam nas ágoras e tomavam elas mesmas as decisões em torno dos destinos da nação. E o que quer dizer isso? Eu preciso fazer uma rua. Como é que você vai fazer isso? Com base em imposto. E aí, então, a polis se juntava e decidia se era melhor cobrar o imposto ou se era melhor postergar a construção daquela rua, daquela avenida. A gente veio evoluindo nessa constante que eu disse agora há pouco, até chegar hoje, e a gente não tem mais a condição, enquanto cidadão, de tomar todas as decisões necessárias para um Estado complexo como nós temos hoje. Nós temos saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, relações exteriores, uma série de complexas decisões que precisam ser tomadas o tempo todo. E essa evolução que nos trouxe até aqui, ela também pediu uma evolução na forma com que nós tratamos a coisa pública. Então deixou de ser uma democracia direta, em que cada um de nós, enquanto cidadão, toma a decisão, e passou a ser uma democracia representativa. E ao ser uma democracia representativa, nós passamos a eleger pessoas para tomar essas decisões por nós. É claro que no nosso caso brasileiro aqui, em algum momento da nossa história, nós talvez não temos escolhido os melhores representantes. Faltou ali talvez algum tipo de critério de acompanhamento ou até mesmo de maturidade na nossa sociedade. Mas esse, do ponto de vista de contexto social e de evolução, foi isso. Nós saímos de uma democracia direta e passamos para uma democracia representativa. E aí o que a Amanda colocou aqui é interessante, porque, diferente do que pode ficar no subconsciente geral, a economia também é uma ciência social. Uma ciência que está ali para organizar e para melhorar a vida das pessoas. Assim como a ciência política, o Favete está aqui, assim como o direito, a gente também tem esse olhar para a pessoa. Então, eu queria começar por aqui para a gente tentar organizar e como que a política impacta a nossa vida. Se ela vai organizar a sociedade, se ela vai tomar decisões para a sociedade, seja da cobrança de imposto, seja do uso desse imposto como benefício social, como que ela impacta? Basicamente, na gestão de tudo isso daí, vai ter um impacto direto ou indireto nas nossas relações e também nos nossos resultados aqui enquanto grupo. Perfeita as duas falas primeiras. Há que se distinguir o fenômeno das coisas, por exemplo, o fenômeno da economia. O fenômeno da economia não é feito pelo Paulo Guedes, ou pelo Mercadante, ou qualquer economista, enfim. Então, mesma coisa do fenômeno da política. O fenômeno da política não é feita por mim, pelo Jorge e etc. O fenômeno é feito pelas pessoas que vivem, por todo mundo. O fenômeno da economia é feito pelo dono da padaria, é feito pela dona de casa que vai no supermercado, é feito por quem quer colocar mais tomate no molho, e aí o tomate começa a ter um tipo de demanda, que a gente chama de demanda maior, é feito por quem quer comer mais carne, enfim, é feito por quem vive. Então, tanto o fenômeno da economia quanto o fenômeno da política, o fenômeno da política é feito por qualquer pessoa que pega ônibus, porque ali está o preço do ônibus, está se o ônibus é privado ou público, está por quem pega Uber, está por você que está nos ouvindo aqui agora, porque quando você está nos vendo ouvindo agora, tudo isso passou por uma permissão, enfim, por um jeito de nós coletivamente, que é o Estado, dizer, olha, isso pode, isso não pode. Exato. Por que agora a gente não está vendo, né? Por que a gente proíbe certas coisas na internet? Por que a gente permite certas coisas na internet? Tudo isso é derivado da política. Então, tanto a política quanto a economia, elas são feitas pela vida, a gente vive, e por isso que elas existem. Agora, ambas têm uma situação muito interessante que talvez é a grande pedra de toque que as une, que é a escassez. Tanto a economia é escassa, ela vive de escassez, isso é, os bens de consumo, os bens de produção, os bens industriais, eles são esgotáveis, e além de esgotáveis, eles são escassos, né? Se todo mundo quiser 50 tomates que estão à venda na feira, o feirante vai aumentar o preço. Da mesma forma, a política tem o poder também é escasso. Se 230 milhões de pessoas quiserem ser presidente da República, vão ter que disputar, só tem uma vaga. Então,
tanto a economia quanto a política, elas lidam com bens escassos. Bom, ambas oferecem padrões de busca, padrões de acesso, padrões, e esses padrões são verificáveis intelectualmente falando. A gente consegue fazer abstrações na economia sobre o que acontece quando todo mundo busca o tomate. A gente consegue fazer abstrações na política quando vários partidos tendem a preferir disputar eleições proporcionais. Esses padrões, que são padrões teóricos, são padrões racionais, não são padrões da prática, mas padrões da análise, padrões do olhar racional sobre isso, se transforma a economia na ciência da economia e transforma a política na ciência da política. E, às vezes, a gente tem até aptidões individuais diferentes. Tem gente que tem aptidão para ser rico, vender, comprar por pouco e vender por muito. E não necessariamente ele vai ser um bom professor de economia ou um economista pesquisador, né? São coisas completamente diferentes. E tem gente também que tem aptidão para estudar a política, para entender esses padrões que eu estou comentando sobre a busca do poder e etc., mas não tem nenhuma aptidão para ir colocar a criança ranhenta no colo e pedir voto, entendeu? Então, são padrões. Esses padrões a gente chama de vocação, né? Tal qual a vocação que vem lá do direito canônico. Essas vocações... Max Weber já escreveu sobre isso. Ciência é uma coisa, política é outra, você tem vocações diferentes para isso. E a economia, normalmente, quando a gente fala, a gente olha para o olhar da ciência econômica, da teoria econômica, que, na verdade, é uma arma de destruição em massa. Vixe, há um amigo meu, o Alexandre Azara, que é o economista-chefe de um gigante banco, ele fala, Favete, economista só faz bobagem. E quando o economista tem muito poder, faz bobagem em massa muito. Então, chama-se arma de destruição em massa. Porém, esses padrões, Xavier, eles continuam existindo na sociedade. Então, o que faz a economia? O que faz a ciência da economia? Ela o tempo todo está correndo atrás da vida das pessoas, buscar entender o dia a dia das pessoas e como isso se traduz em quem quer comprar mais, em quem quer comprar menos, quem quer produzir mais. E aí vem todos aqueles nomes que você conhece, né? Os índices, as taxas e etc. E no mundo da política também. O que faz o Jorge e faz eu é o tempo todo buscar essas tendências, os padrões, as dissemelhanças, as semelhanças naqueles que buscam o universo de poder. E o que isso interessa para o micro e para o pequeno empresário? Porque tudo isso, ao fim e ao cabo, numa análise que a gente chama de top-down, acaba fazendo os grandes rios qual você pode navegar, né? Então, o pequeno e o grande empresário pode navegar por grandes rios assim para fazer a sua jornada. Esses rios são dados tanto pela macroeconomia e, evidentemente, tanto pela política. E é aí que ele navega, aí que ele tira o seu navio do porto e vai navegar aí esses grandes rios criados pela política e pela economia. Adorei a analogia dos grandes rios. Acredito que vocês três falando levantaram um dos melhores pontos de compreensão de abertura de pauta dessa temporada, viu? Gostei, porque é sério, eu tenho Olha, gente, que elogio. É sério. Eu tô falando isso porque a gente começa as pautas do Insider com um ponto de compreensão. Com qual objetivo? Para pegar quem tá agora com o celular, com o fone no ouvido, dentro do metrô, lavando uma louça, fazendo exercício no carro, indo pro trabalho, ele tá completamente fora desse contexto. A ideia é, olha, vem cá, a gente tá aqui. Vem, não pega o bonde andando não, a gente tá parando o bonde para você entrar. E foi isso que a gente fez agora, e esse parar o bonde para você entrar foi uma das melhores paradas de bonde que eu já ouvi. Legal, você lembra daquele filme O Diabo Veste Prada? Claro. Em que o filme conta a história de uma moça, né, que enfim, não é ligada à moda, acha que a moda para ela é nada, ela quer ganhar dinheiro, e ela quer ganhar um pouquinho de dinheiro para casar, alguma coisa assim, e vai trabalhar com uma gigante do mundo da moda, e a gigante do mundo da moda logo nota que para ela aquilo é uma bobagem, né? Pô, as pessoas se matando se é verde ou se é vermelho, enfim. E aí a Meryl Streep, eu não lembro o nome da personagem, mas a atriz Meryl Streep dá uma aula sobre ela, fala assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, quando você foi escolher essa sua camisa, isso foi porque há 10 anos atrás eu escolhi e não sei o quê, e aí depois virou prêt-à-porter, isso é, você é produto do que eu fiz há 10 anos atrás, entendeu? Então, a questão da economia e da política, agora falando da ciência política e da ciência econômica, elas tentam ver essas tendências, isso é, o que vai acontecer amanhã. Aposto que a Amanda, o que ela mais fala
é sobre o que vai acontecer em 2023, em 2024, em 2025. A coisa que o Jorge mais fala é o que vai acontecer se o Lula ganhar, se o Bolsonaro ganhar, e por aí vai. É essa tentativa de forecast, né? Quando a gente vê, você vai pra praia, a primeira coisa que você faz é saber se vai chover ou não. Para você ver até que tipo de roupa levar. Não é? Então, o que a gente faz na ciência econômica e na ciência política é basicamente isso. É saber, cara, como que vai ser o amanhã? Porque a nossa mente, ela não está... Nós estamos gravando esse nosso podcast Insider hoje, mas você vai estar ouvindo amanhã. Quer dizer, a ideia do tempo cronológico, o relógio só foi legal para o Santos Dumont, que inventou o relógio de pulso e ganhou dinheiro. Porque a ideia do tempo cronológico, ela não é real, né? Ela não faz parte tanto da nossa vida quanto a gente imagina. Adorei isso. Ó, só um parêntese aqui, na verdade 2. O primeiro, esse episódio, gente, ele vai pro ar na terça-feira anterior às eleições. Se não me engano, é dia 26 de setembro. É daqui a um mês, exatamente. É o último episódio do Insider pré-eleição. Então, é o que vai ficar na cabeça das pessoas antes delas irem votar. Só para vocês saberem. E, 2, o nome da personagem era Miranda. Miranda Cross, não sei o que. Era Miranda, lá do Diabo Veste Prada. Agora... Cara, a moda dita comportamentos que a gente... Cara, tudo, o jeito de vestir, os óculos, o que a gente consome na TV, e inclusive impacta diretamente na política, né? Tipo, quem que as pessoas vão decidir, porque a forma que as pessoas estão vestidas impacta a nossa percepção de autoridade. É muito louco. Então, a moda, ela tem um lugarzinho, assim, que ela impacta, inclusive, em quem a gente vota, com quem a gente decide interagir, enfim. Todo mundo deve... Vai lá, gente. A Miranda tá certa. Boa. Eu acho esse ponto bem legal, porque, inclusive, pegando também aqui um gancho do que o professor Favetti colocou, a ideia da gente olhar a política com base na ciência política pressupõe o uso de métodos, ou seja, uma caixinha de ferramentas em que o cientista social usa para avaliar históricos passados. E, a partir desses históricos passados, construir um padrão que não vai explicar o todo, mas vai te dar alguma ideia mais central do que está ocorrendo ali. Jorge, claro. Você praticamente previu o próximo ponto da pauta. Segura, eu vou devolver para você, tá legal? Vou devolver para você. Beleza. Por quê? O Favetti mencionou dos grandes rios que as pequenas empreendedores podem aproveitar do que está sendo criado agora. E eu queria já puxar esse próximo ponto, já que a gente fez um contexto macro, agora centralizando mais. O que representa esse momento agora que a gente está agosto, setembro, outubro de 2022, para um pequeno empreendedor, sabe? Como essa polarização afeta o seu negócio e se tem lastro histórico de grandes efeitos econômicos de momentos similares a esse, de eleições passadas. Já que você falou do histórico, já lá, pega essa e continua. Tá, então vamos lá. Pensando no histórico brasileiro, tá? É claro que uma eleição do Bolsonaro e do Lula significa coisas diferentes para um empreendedor de negócios diferentes. Por exemplo, alguém que está mais ligado ao agronegócio tem uma percepção diferente de cada um dos candidatos, pelos seus experimentos anteriores. O tipo de forma com que o Lula vê o agronegócio é diferente da forma com que o Bolsonaro vê o agronegócio. Mas, de forma geral, e depois pensando como sociedade, independentemente da forma com que as políticas públicas do agronegócio vão ser implementadas por esses diferentes interlocutores do governo, ela vai impactar a vida de todos nós, enquanto cidadãos. Então, beleza. Sai do impacto governamental, chega no impacto do empreendedor que trabalha ali com agro, seja gado de corte ou qualquer outra coisa relacionada, e chega, inclusive, na sociedade. Qual que é o ponto central? Se vai chegar de formas diferentes, é claro que eles têm preferências e predisposições também a interpretar esses fenômenos de forma diferente. Então, vai impactar, e a questão central que o Favetti e eu fazemos vai impactar negativamente ou positivamente o negócio do meu cliente. Se é negativamente, ele tem que se envolver com esse tipo de pauta, engajar, debater, construir, propor, se relacionar, e tudo isso dentro de uma norma muito legal, transparente, republicana, nada de conchavo, nada de politicagem, nada daquele oba-oba que se vê por aí, de dinheiro na cueca. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que se alguém é impactado positivamente ou negativamente por uma decisão governamental, ele tem que sim abrir um diálogo com ele e falar, olha, talvez a sua ideia seja boa, mas você não entende o impacto geral disso no meu negócio, no meu setor. Eu sou o produtor, eu tenho expertise aqui de anos de atuação, então você tem que me ouvir nessa relação republicana entre os agentes públicos e governamental. É algo super recomendado. A gente pode falar sobre isso daí em um outro momento específico, mas vários países da OCDE recomendam que essa relação seja feita em um ambiente tranquilo, republicano, transparente.
para que a sociedade possa cada vez mais construir e melhorar o processo de elaboração de políticas públicas. Bacana, bacana. Quero descarrilhar aqui no colo, aproveitar do Favete, já que o Jorge... Eu gostei desse ponto de, cara, se a decisão política que vai ser tomada agora em outubro te afeta negativamente, meu amigo, se movimenta. Faz alguma coisa, entra na conversa, entendeu? Não dá pra Por que você acha que o Favete está em Goiás agora? Por que você acha que está conversando com o governador de Goiás? Porque o senhor Favete olha aí. Então vai lá, já pega essa. Eu gostei dessa provocação. Primeiro que eu vim para Goiás também para comer pequi, para quem não conhece, olha do Cerrado, eu que uma adoro. iguaria goiana. É uma iguaria goiana, é fantástico. A segunda situação é que o Mancur Olson, quando estudou o fenômeno da lógica da ação coletiva, há um ponto dentro da lógica da ação coletiva que é o indivíduo não ter a consciência de que pode fazer a diferença no final quando você tem muitas pessoas para tomar a decisão, né? A ideia de ser carona na vida é uma ideia muito, muito apetitiva. Isso é, tanto o pequeno empresário quanto o microempresário acham que é muito melhor abrir uma hamburgueria perto de um McDonald's, e é verdade, porque o McDonald's faz um estudo de onde abrir as suas hamburguerias, do que abrir aleatoriamente, né? Então a ideia do carona é muito competitiva. Qual é o problema da ideia do carona? É quando você perde o bonde, é quando que o grande ganho para o seu negócio ele vem por ser primeiro, segundo ou terceiro, e não vir depois. Em relação à política, também é mais ou menos a mesma coisa. Em relação à economia, também é mais ou menos a mesma coisa. Imagine, por exemplo, um produtor de foie gras no Brasil. São Paulo proibiu o foie gras, proibiu a venda de foie gras. O Distrito Federal está para proibir a venda de foie gras. Lembrando que foie gras é o fígado do ganso. Vale o glossário. Vale o glossário do que é foie gras. Foie gras é o fígado do ganso e o método de produção dele ele é feito com o ganso comendo o dia inteiro e o ganso não quer mais comer, e aí você introjeta comida no ganso, etc. Então, várias entidades acham que você tem aí maus tratos aos gansos para produzir o foie gras, que é uma iguaria francesa consumida ao redor do mundo há muito tempo e deixa qualquer prato bom, porque ele é muito gordo, então qualquer prato é muita gordura, qualquer prato fica gostoso. Você come isopor com foie gras, fica delicioso. O problema não é o gosto, o problema é o método de produção. Então São Paulo, o município de São Paulo, que é o maior consumidor brasileiro de qualquer coisa, proibiu a venda de foie gras. Você come foie gras em Goiânia, mas não come em São Paulo, que é a maior capital brasileira de restaurante. Imagina, portanto, um restaurante francês em São Paulo, e qualquer restaurante francês no mundo tem foie gras, certo? Vendo as discussões políticas sobre a proibição do foie gras. Poxa, Nélio, se ele não sair na frente, se ele não se antecipar, ou criar um grupo de pressão para que a lei não passe, ou estudar métodos para repor aquilo que vai ser colocado em foie gras, ele vai perder para o restaurante que vende pizza mal feita na esquina. E ele é um baita de um restaurante francês, entendeu? Então, essa capacidade do empresário brasileiro, do microempresário brasileiro, de tentar se antecipar àquilo que pode acontecer via política ou via economia, é essencial para o seu trabalho, né? Imagine, por exemplo, um bar que está a 200 metros de uma escola, a escola veio depois do bar, o bar existe há 100 anos e a escola existe há 5 anos, e de repente os vereadores começam a dizer que não pode mais vender bebida alcoólica até 1 quilômetro de qualquer escola. Cara, esse cara vai fechar. Então, ou ele produz argumentos para que isso não ocorra, ou ele já começa a remodelar o seu trabalho. Logo, a vida em coletividade, que é uma coisa tanto que a Amanda quanto o Jorge já falaram antes, ela é cheia de permissões, ela parece o coração, né? Sístolos e diástolos o tempo inteiro, né? Ela permite e retrai, né? Então, quando a gente taxou, por exemplo, taxamos que a internet seria um espaço livre, ninguém estava falando em, por exemplo, permitir pedofilia. E, de repente, a gente tem que criar leis para isso, né? E essa é uma coisa muito mais para a Amanda aqui, que é em relação à inovação. Em outros pontos, todos querem... O mundo de 2008 para cá mudou muito, porque em 2008 nós tivemos a internet, enfim, livre, aceita e colocada para todos. Nós começamos a ver vários cabos sendo passados pelas cidades, etc. E também teve a colocação dos smartphones à venda para o mundo inteiro. Então, essa junção, smartphone e internet,
mudou a nossa forma de lidar com as coisas, mudou tremendamente a forma de lidar com as coisas. E hoje a gente já discute um pouco o que é possível fazer via smartphone, internet e política e economia, vídeos fake news, que é uma das grandes preocupações que se tem para quem trabalha com política, para quem trabalha com economia. Economia, deixa eu te contar uma coisa. Se começar a sair no WhatsApp que o banco X vai quebrar, cara, coitado do banco. Isso pode ser uma fake news. O banco quebra mesmo. Quer dizer, ele não tinha razão, eu vou repetir, não tinha razão nenhuma para o banco quebrar. Criou-se uma fake news que o banco vai quebrar. Todo mundo começa a tirar dinheiro desse banco. Se todo mundo começa a tirar dinheiro, ele quebra. Entendeu? Então, a gente começa a ter leis que protegem essas coisas em virtude dessa forma. Há um autor que eu amo de paixão, meu tchutchuco preferido, chama-se Paul Virilio, não é um autor conhecido nem na política, nem na economia. Pera aí, meu amigo, soletra, Favete, soletra. É Paul, okay, que ele é francês. Okay. Virilio, que ele é um francês, e ele é, Xavier, ele é um arquiteto. Legal. Ele é um arquiteto que estudou como as arquiteturas nas cidades explicavam a política e a economia nas cidades. E ele é um arquiteto, ele é um cara... E ele escreveu um livro chamado Vitesse en Politique, que é Velocidade Política, na qual ele explica de como a democracia atual e a economia se transformaram no que ele chama de dromocracia, de velocidade mesmo, né? Então, a economia hoje ela é só velocidade, a política ela é só velocidade, e nesse mundo que nós temos, a eleição de 2018 foi a eleição do WhatsApp. Foi a eleição do WhatsApp é velocidade, né? Há um livro muito interessante de um cara chamado Maurício, ele é da ideia Big Data, ele escreve um livro bem bacana. Eu tenho discordâncias aqui e ali do livro, mas o livro chama-se... Maurício, maravilhoso! Ele tem um livro bem bacana chamado A Eleição Disruptiva, como eu falei, Amanda, eu tenho algumas discordâncias ali, aqui e ali, mas o core da ideia dele é o seguinte: as eleições de 2018 foram eleições do WhatsApp, não foram eleições da TV, não foram eleições do dinheiro, foi do WhatsApp, aquilo que foi... E o que é o WhatsApp? É a velocidade pura e simples, né? Agora, qual é o grande problema da velocidade? Eu deixo tanto para o Jorge e para a Amanda. Qual é o grande problema da velocidade? O movimento Slow Food, quando foi criado, a ideia não era só você degustar a comida. Lembro a todos que quando o movimento Slow Food foi criado, a McDonaldização, o jeito de comer, não só a forma, mas o jeito de comer estava em voga, né? Você comer em pé, comer finger food, etc. E qual foi a grande sacada do movimento Slow Food? O Slow Food, claro, você consegue compreender melhor a comida, mas ele é saudável, mas ele é saudável também. Sim. Também tem um aspecto de saudável, de longevidade, etc. Então, esse movimento de você respirar e entender a economia, entender a política de uma maneira não tão fast food, né? Ela é também sine qua non para que você, pequeno e microempresário, sobreviva daqui para frente. Porque se você fizer olhar a economia e olhar a política de uma maneira fast food, talvez você morra com, entre aspas, malefícios para a sua saúde empresarial rapidinho. E aí eu recomendo o grande filme, aquele cara que comeu o McDonald's durante um ano e viu as taxas, né, não é nada nem contra nem a favor do McDonald's, esse não é o ponto. O ponto é como você encara a sua vida no seu dia a dia e de como as questões do fast e da vitesse e da velocidade chegam para você sem você às vezes nem entender o que está acontecendo, né? Na verdade, Xavier, deixa eu só terminar esse meu ponto, Jorge. É uma chamada à consciência. Toda essa fala aqui eu vou resumir o seguinte: é uma chamada à sua consciência. Conscientize-se do seu viver, que é uma das coisas mais complicadas, teologicamente falando, filosoficamente falando e empresarialmente falando. Só uma coisa de McDonald's, mas não especificamente McDonald's, mas pegando para a economia, só para fazer o gancho. E tomara a internet me permita aqui, que quando a gente vê o avanço das redes fast food no mundo inteiro, que é ali no início da década de 90, se eu não estou muito errada, a gente tem o grande movimento da perestroika na Rússia, né, uma entrada ali das empresas norte-americanas. Uma das maiores redes de fast food no início dessa década não, porque a década começou agora, né? Mas da década passada, não foi o McDonald's, foi a Subway. Tudo isso tem um movimento econômico muito grande, assim. O impacto, por exemplo, do McDonald's ter chegado em outros países
é muito um movimento político, né? Qual que é o impacto de uma rede de fast food norte-americana? Qual que é o poder daquele negócio? Tem alguns estudos que falam, né? Putz, durante um período, as crianças conheciam mais o Ronald McDonald's do que o Papai Noel. O que que isso traz de implicações econômicas até... Por que que tem tanta hamburgueria? Então, acho que tem algumas coisas aqui que, se a gente consegue perceber os padrões, a gente também consegue entender esses grandes movimentos, né? Que no mundo da pesquisa de tendência, a gente está falando do zeitgeist, o espírito do tempo. A velocidade, ela é um elemento que tem agora, mas o ser humano é um bichinho de repetir erros com ferramentas e insumos diferentes, né? Agora a gente tem a camada de tecnologia, mas a gente consegue errar e passar por desafios muito semelhantes a de 20 anos atrás, por causa do movimento. E um outro adendo que o Favete estava falando, a eleição de 2008 nos Estados Unidos foi a eleição do Facebook. Né? O Barack Obama foi um dos primeiros candidatos a usar as redes sociais para repercutir a sua história e o seu plano político. Aquela coisa do Yes We Can, etc. Ali foi um do boom do uso das redes sociais como um veículo também para propagar o que, né, o candidato, até então o candidato, queria possivelmente fazer do seu governo. É importante perceber o uso desses elementos, né, e de como que isso vai impactar tudo. É que a gente tende a achar que estamos isolados e não fazemos parte desse ecossistema, né? Mas não chama economia por acaso. É um sistema e todo mundo ali, os seus agentes em menor ou maior grau, estão conectados. Esse entendimento ele é muito importante. Boa, boa, Amanda. Pega a thread, Jorge, vai que vai, para complementar aí. Vamos lá, vamos lá. Eu estava aqui pensando, enquanto o Favete e a Amanda falavam, que tanto a política quanto a economia, eles têm também um critério inicial de expectativa. Os agentes governamentais, os agentes econômicos, eles se movimentam intensamente na expectativa. E atualmente, por conta da velocidade que o Favete trouxe agora há pouco, especialmente pelo uso do WhatsApp e outras redes sociais, a velocidade é muito intensa e insana em alguns momentos. Eu tenho certeza que o Favete tem boa parte do tempo dele dedicado a responder perguntas do, olha, eu fiquei sabendo que o ministro tal caiu, que não sei o que aconteceu, que isso aqui vai acontecer. Então, a gente está vivendo hoje, só para deixar bem claro, a expectativa da expectativa. Porque você não consegue mais esperar o acontecimento. Você está o tempo todo antecipando a antecipação que viria a acontecer. Meu Deus então, do céu. Pensando aqui... Aí a ansiedade vai lá explodindo. A ansiedade sua explode, porque você é o responsável por conduzir... Não é à toa que é a doença do século. Exatamente, porque você é o responsável por conduzir a estratégia daquele cliente, mas em especial também por trazer um pouco de calma, espera a coisa se consolidar. Então, se a gente está vivendo o tempo todo assim, uma bolha tentando explicar o que não aconteceu ainda. Antigamente, para você pegar aqui como exemplo da nossa atividade, muito dos acontecimentos a gente esperava o Diário Oficial da União sair, para a gente pegar os acontecimentos, quem foi nomeado, quem foi exonerado, como é que está a organização dos ministérios, fulano entrou, fulano saiu, como é que está a apresentação de medidas provisórias e tudo isso. Hoje, antes de sair no Diário Oficial da União, o ministro já anunciou no Twitter dele, o presidente já colocou na live, já um monte de coisa aconteceu e todo mundo está gerando expectativa. Mas é isso mesmo? Saiu? Saiu. E assim, aqui na nossa empresa, na Metapolítica, a gente tem o critério... É oficial? Está publicado em um ambiente oficial, em um sítio oficial? Beleza. É muito bom Vamos isso, falar. Jorge. Muito bom isso. Sabe por quê? Meus clientes em análise são basicamente gente do mercado financeiro. Então, e mercado financeiro eu tenho 2 tipos de clientes, né? Aquele que faz o trade do dia a dia. Esse vive de notícia, que eu chamo de ruído, né? Porque o dia a dia é ruído. E aquele que faz grandes investimentos a longo prazo. Esse quer tirar o ruído, ao contrário. Então, a minha tarefa para esse cara é tirar o que é sombra, tirar o que é ruído, né? E ver o que é estruturante. E aí não dá para falar de outro filme, né? Hoje a gente está absolutamente sinófilo, mas o Matrix é importantíssimo, porque boa parte da nossa vida, especialmente na política e na economia, é uma parte muito Matrix. Eu lembro, nós moramos no Distrito Federal, o Jorge e eu, quando veio, acho que foi um ano atrás, quando você teve um primeiro esgarçamento em relação à crise dos combustíveis, e aí o governo conseguiu trazer e abrir para o diesel, e aí veio um boato lá no Distrito Federal, era uma sexta-feira, que ia faltar combustível. Meu Deus, foi uma loucura. Aí os postos começaram a dizer, gente, não vai faltar, mas tem tanta gente com fila enchendo que vai faltar, porque tem tanta gente enchendo e vai faltar, entendeu? Então, como essas produções em massa, baseada basicamente nessas bolhas, na falsa percepção da realidade e etc., elas são importantes. Aliás, se você me permite um pouco de teoria,
Marx chamava isso de ideologia. Ideologia é a falsa percepção da realidade. É um termo diferente do que a gente costuma falar de ideologia. Normalmente a gente vê ideologia como algo bom, mas Marx via ideologia como algo muito ruim. Para Marx, ideologia era uma doença. Lógico, ele aplicava isso à classe, mas todo mundo que trabalha com sentimento, ideologia, pega isso como algo ruim. E sentimento é muito importante na época de eleição. As pessoas votam muito mais com o fígado do que com a cabeça. Agora, fígado não pensa, né? Ponto de corte, calma, ponto de corte, calma. Deixa eu dar uma parada, porque a pauta ganhou vida e ela já está crescendo, sendo frutificada. Calma que eu vou voltar, porque vocês começaram a falar agora de como se informar, de em quem confiar, do cuidado da plantação de uma fake news e as consequências na realidade. A gente vai voltar para cá porque é um ponto que já estava na pauta. Só que antes eu tenho que virar o bloco. Senão o Gabriel me dá uma chamada aqui. Gabriel, vamos virar o bloco agora. Essa virada de bloco é feita com um chamado para você que tá ouvindo, que tá com a gente, que tá nesse flow aqui dessa conversa de economia, de política, que tá leve, que tá super rica, para seguir as pessoas que estão aqui. Todas essas pessoas aqui têm os seus respectivos canais de informação, Instagram e LinkedIn, podcast, então siga. Vou dar o espaço, inclusive, até para deixarem um @ e a rede predileta. Jorge, onde podem te acompanhar, te seguir? Deixa aí pra gente. Todas as redes sociais, Jorge, Jorge, R. Misael, Mizael, Jorge R. Misael em todas as redes. Maravilha, Jorge Misael, Metapolítica. Favete, pega o seu @ aí, por favor. A gente conversa muito via Twitter, mas é muito pessoal, que é Rafael Favete, RAFAEL, FAVETTI, _. E agora, eu tenho um Instagram pessoal, que daí só tem minhas filhas e vinhos, mas agora eu tô com um novo Instagram, gente, que é RAFAEL, FAVETTI, Rafael Favete, _. E nesse Instagram, todas as terças-feiras ao meio-dia, a gente fala um pouquinho sobre direito e política, e todas as sextas-feiras sobre política e direito, também ao meio-dia. E fica lá no Reels. Legal, bacana. E tem o Políticos Podcast também, né? E tem o Políticos Podcast, que é da Fato Sociedade, Inteligência Política, que é baseado... Esse aqui é só política mesmo. É interessantíssimo, é bacana. E logo, logo, todos nós estaremos juntos lá também, né? Boa. E ó, Amanda da casa, mas Amanda, puxa teu @ aí. Gente, Graciano, Amanda, acho que em quase todas as plataformas. Enfim, falo muito de inovação, economia. Eu fico falando que as minhas ideias mirabolantes, né? Essas conexões não óbvias, que é o que eu acredito. Mas também, se você é um pouco gosta de jornais, pode ir lá comprar. Tá? Eu estou escrevendo em jornais também, contando um pouco dessa história. Mas segue, vem bater um papo, vamos tomar café, vamos continuar essa conversa. Boa. Porque é um tema muito gostoso, né? Boa. E se você, com certeza, tiver num grande evento, você vai esbarrar com a Amanda, porque a Amanda, assim como Matrix, lá que o Favete acabou de citar, o oráculo, ela está em todos os lugares que está acontecendo. É impressionante a capacidade da Amanda de se multiplicar nos eventos importantes. Vamos voltar para cá. E para facilitar a tua vida, aqui na descrição, em cima do nome de cada um, do Rafa, do Jorge, da Amanda, vai estar o link para você ir direto para a rede social que eles deixaram aqui para você seguir. E, caso você esteja gostando do papo, compartilha, dissemina. É uma forma da gente saber quem é você que está agora com fone no ouvido, fazendo parte dessa mesa. Compartilha nos stories do Instagram, no LinkedIn. Marca o Jorge, marca o Favete, marca a Amanda, me marca o @Insider Podcast, que a gente vai interagir com você com certeza. E para fechar, para você botar um sorriso no nosso rosto, dá 5 estrelas no Spotify. Eu tenho certeza. Olha só, inclusive eu vou pegar algo que o Favete acabou de falar aqui, do Slow Food. A gente tem o episódio 218 sobre Slow Content, que a gente acabou falando sobre esse movimento. E grande parte da motivação desse episódio agora que você está ouvindo, veio disso. Da gente sentar, parar e entender mais sobre política, sobre economia. Então, se você está cumprindo o objetivo que motivou essa conversa, dá 5 estrelas. A gente não é motorista de Uber não, mas 5 estrelas é um sinal de confiança gigantesco que você pode retribuir para o que a gente está entregando de conteúdo para você. Nélio, onde? No Spotify ou no Apple Podcasts.
Done. Feito. Virada de bloco agora sim, bora voltar. Voltando ao flow ali da citação de Matrix do Favete. Tava empolgado já falando, pegou o ruído. O Jorge citou sobre o risco do consumo de informação. Então, vou devolver pra ti, Favete. O Jorge complementa. Amanda, a gente já falou muito sobre isso também aqui, né? Mas o motivo dessa continuidade é o seguinte: como eu me informo num momento como esse? Em quem eu confio? De onde eu me baseio? E, cascateando, quais as melhores formas da gente analisar esse cenário político para nossa realidade empreendedora de negócio? Volta para ti, Favete, para você continuar e a gente joga para a mesa. Puxa, muito legal essa questão, porque informação é o que não falta, né? O grande problema nosso, eu acho, especialmente daquela pessoa que é microempresário, pequeno empresário, gostou do papo, está afim de se informar, o grande problema dele é, puxa, aonde eu pego isso, né? Bom, primeira coisa é que nós temos dentro do universo comunicativo aqueles veículos que são mais considerados, vamos dizer assim, do que outros. Olha, são melhores, tá? Pronto, vamos dizer assim. E você tem aqueles veículos que são podres. Podres por quê? Porque eles acabam te interferindo de maneira muito ruim. O que é podre? O Zap da família. Esse aí é horrível. Né? Esse aí Caraca, eu tô esperando o nome de uma grande veículo de mídia. Aí vem o Zap da família. O Zap da família. Vai levantar a plaquinha, não sei o que Claro, lixo. eu te digo mais. As pessoas... Existe um conceito que não é verdadeiro, mas existe um conceito em método de pesquisa chamado Shai-Volter. Shai-Volter é aquele cara que mente na pesquisa sobre em quem ele vai votar. Esse conceito é um conceito falso. As estatísticas nos mostram que o Shai-Volter não existe na realidade. Ou ele é muito pequeno, ou não faz diferença estatisticamente falando. Porém, quando se trata de aonde a pessoa busca informações, existe o mentiroso. Ele mente para o pesquisador. Então, todas as vezes que você pega lá, pesquisa sobre aonde a pessoa se informa, e vai lá, TV, mentira. As pessoas estão se informando pelo WhatsApp, pelo grupo da família. E esse é a pior forma de se pesquisar. Gente, a internet é tão legal, ela tem tanta coisa boa. E dentro da internet você tem os veículos interessantes. Veículos interessantes são aqueles que têm jornalistas ou analistas que colocam à prova a sua fala ou a sua análise de maneira que não fazem, pelo menos, tanta militância. E como é que a gente vê isso? Normalmente os grandes veículos, porque são... por questões até de vendagem, que precisam ter ambos os lados da ideia, tem ambos os lados, como eu falei, tem ambos os lados e buscam, pelo menos, mostrar o fato. E aí, Nélio e colegas, o senhor fato precisa sentar na sua cadeira de maneira imperial. Busque entender o fato, o que realmente aconteceu, e não os adjetivos. Né? Então, quando você vai ler... Dica, hein? Dica do Favete. Você vai ler alguma coisa, tem muito adjetivo, não vale muito a pena. Porque adjetivo é algo muito de sujeito, é muito pessoal. Você vai ler alguma coisa, tem mais substantivo, tem mais fato, vale a pena. Então, a descrição dos fatos é talvez uma das coisas a mais importante coisa que o nosso ouvinte tem que saber para buscar a informação. A descrição do fato. Depois vai para o adjetivo, vai para a análise, etc. Então, dica de ouro. Se tiver mais de 3 adjetivos em uma sentença, em uma frase, fuja, louco, que é doideira completa. Agora, se tiver descrição fática com substantivo, fique na leitura. Fique vendo o YouTube, fique vendo o que quer que seja, porque é dali que você tira a sua análise. Depois da dica do Favete, eu vou tentar emendar aqui com a dica do Misael. Geralmente, a informação pura, ela é chata, ela é boring, ela é cansativa, ela é densa, justamente porque o Favete colocou. É uma descrição de fatos. E ela vem, você consegue pegar toda essa informação mais pura diretamente nos órgãos institucionais. Você pode conseguir aqui na Agência Câmara, na Agência Senado, nos portais que cobrem diretamente, os portais governamentais do Supremo. Tem muita informação boa ali, mas se você ler aquela informação, é completamente diferente da tradução que o tio do WhatsApp fez.
O tio do WhatsApp, eu concordo com o que o Fabete colocou. É um risco para a população você ficar compartilhando aquelas informações. Só para trazer aqui um exemplo do que já aconteceu comigo, eu estava dentro do Congresso Nacional e minha família recebeu lá uma notificação que estava invadindo o Congresso Nacional. Você tá aí, cuidado, não sei o que, invadiu. Falei, calma, eu tô aqui, não tô vendo nada, tem nenhum barulho. Não, mas invadiram, tem índio, tem policial ferido, tem não sei o que. Falei, não, já teve em outros momentos. Mas hoje não tem. Tem sim, tá aqui o vídeo. O vídeo tinha 3 anos. Vixe, 3 anos. 3 Ai, anos. ai, Então pegaram ai. a invasão que tinha acontecido há 3 anos, mandaram, circulou para um monte de gente, caiu no grupo da Enviaram. minha família, e chegaram lá que estavam invadindo, e se eu estava em risco. Então, assim, essa questão de você ter critério para avaliar. E como eu disse, às vezes a informação pura, ela é um copo d'água, você toma para se hidratar. E as pessoas querem sentir gosto, elas querem se sentir acolhidos. A informação política tem disso, né? Ele quer se sentir abraçado. E a informação que eu e o Fabete traz é, às vezes, um pé na bunda. Ó, você tá falando, cara, isso é mentira. Você não vai ter abraço de uma consultoria. A consultoria está ali para te passar o que está acontecendo de fato, para te orientar de forma, como eu disse, como um copo d'água. Vai te hidratar, vai te fortalecer, mas não vai te dar aquele abraço da avó, aquele chazinho de camomila. Não é isso. A informação real é dura, muitas vezes. Você precisa ter maturidade para absorver ela e saber o que vai decidir a partir de então. Deixa eu te contar uma história, Misael. Eu quero dar rapidinho. Só um gancho, Favete. Eu quero dar uma ideia. Antes que vai a ideia embora, porque vai que vocês ganham dinheiro com essa ideia. Eu quero dar a ideia para 2 camisas. Uma para cada um, tá legal? Primeiro, a ideia para camisa do Jorge Misael. Informação política é igual copo d'água. É uma boa camisa, vende #metapolítica. E para a camisa do Favete, tem uma camisa que é menos blá blá blá, mais oratória, que veio de uma camisa do Gustavo Esteves, que é dessa mesa, que é menos achismo, mais dados. Favete, a tua camisa, menos adjetivos, mais substantivos. Boa, ¡Fato, boa, ciência adorei. política. Acabou, meu amigo. Adorei, mas Cara, vai lá. adorei. Pega o gancho, pega o gancho. Adorei. Eu tive. Só contar como essas histórias que o Misael acabou de contar são importantes. Um importantíssimo CEO brasileiro, que a empresa dele é minha cliente, me ligou desesperado numa X dia de uma semana, dizendo assim, Favete, a gente precisa reunir com o presidente. Eu falei, por quê? Porque estão chegando 3 navios com centenas de milhares de pessoas, com 100 mil pessoas, e essas pessoas são fundamentalistas, vão atracar em Santos, vai ter que ser dado refúgio a eles, e essas pessoas vão criar aqui uma desordem e vai ter guerra civil no país. Caramba. Aí eu olhei o horário, foi 10 e pouco, eu falei, cara, ou o cara tá embriagado, entendeu? Ou tá no grupo da família lá de Muzambinho, que o primo colocou pra ele, que tá vendo os navios chegar. Caraca. Aí eu falei pra ele, não, e o cara é CEO de uma gigante do mercado, uma das 10 maiores empresas. Olha aí, cara. 20 maiores empresas do Brasil. Cara. Aí eu Não falei pode assim, falar que o cara é desinformado, tá vendo? É um cara não, informado. o cara É um cara inteligente. ultra mega tudo, o cara mega blaster de tudo, né? E me vem com essa. Aí eu falei pra ele assim, você já fez conta? Ele, que conta? Eu falei assim, ele falou que são 3 navios com 100 mil pessoas. Eu falei assim, cara, que navio cabe 25 mil, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas? Que navio é esse, cara? Aí ele, não, É um continente mesmo, né? atracando. É um continente. Ele falou, não, então talvez sejam mais navios. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. E assim, e da onde esse povo tá vindo, né? Por que Santos, entendeu? Aí ele começou a acalmar, e falou, não, é verdade. Aí ele sacou que quando ele teve a informação, ele ficou tão assustado, quer dizer, o componente medo falou tão alto para ele que a primeira questão dele, como ele é um cara muito ativo, foi replicar e achar ajuda. Pulverizar. Ele não criticou o que estava chegando. Né? E esse é um ponto central, né? A informação que ela vem sem um tipo de critério preliminar, ela induz a um gatilho seu. Compartilhe agora, manda bala, ela te leva a uma ação. E assim, as pessoas passam isso sem descer um pouco pro racional, exatamente como o Fabete colocou. Assim. É uma forma de se escrever, e isso é feito com base em critérios testados, que aquela informação vai te dar um gatilho de ação. Então, quando começar com esse tipo de coisa, e vem com adjetivo, como o Fabete bem explicou pra gente, teve um negócio, compartilhe agora, vamos pra cima e tal, cara, cuidado. Tem ali um viés muito claro de que algo não tá certo. Eu sinto que tem, independente disso, vamos supor, você não sabe como ser crítico ainda.
né? Putz, mesmo sendo bem informado, eu não entendi. Eu acho que uma das coisas mais importantes numa era que as coisas estão muito polarizadas, e que as redes sociais são onde as pessoas vão buscar informação, o mínimo, gente, que a gente tem que fazer é ir lá e ver o que a pessoa que pensa 100% diferente daquela outra está falando sobre aquele mesmo assunto. Porque se é algo de fato importante, se é de fato notícia, se é algo que movimenta, vai estar todo mundo falando e cada um sobre o seu prisma. Você conseguir perceber que as pessoas estão falando do mesmo assunto, por vieses diferentes, você consegue começar a desenvolver um pouco dessa criticidade, assim. E por quê, tá? Porque as redes, as plataformas, independente de qual seja, ela vai ter por tendência te mostrar só aquilo que você está consumindo. Então também tem uma outra coisa muito importante aqui, que é o mundo não é só o que a gente acha, né? Ele não é só parecido com as coisas que a gente acredita. Então, também fazer de propósito, consumir algumas outras coisas para você furar a sua bolha e entender o fato, e não só qual que é o jeito que o Jorge acha, que o Nélio acha, que o Favete acha, que a Amanda tá achando, é muito importante, né? Você tem a história real e depois tem o que cada um tá achando, mas a história real de fato, se você não consegue chegar na fonte de informação ou não quer consumir o conteúdo chato, um dos caminhos para talvez você encontrar o fato é perceber e ver como é que esse fato está sendo comunicado por prismas diferentes. Porque você vai entender, olha que curioso, mas não iam chegar em Santos, por que aquele ali está falando que é menos navio? Por que aquele ali já não está falando que ninguém está fugindo? Por que essa história agora o navio está chegando em outro lugar? E você vai conseguir entender que talvez algo pode estar acontecendo, mas não é da forma com que está desenhado, né? É alguma outra coisa. O último ponto, talvez, né, só para amarrar tudo, e aí, de novo, acho que tudo que a gente está colocando aqui vai fortalecendo os argumentos anteriores. Olha que legal. A gente falou que a gente está vivendo meio que uma era da velocidade. E quanto mais velocidade, menos você tende a ter uma precisão. Vamos trazer para o futebol? Aquele jogador que bate muito forte, geralmente não consegue acertar tantas vezes na direção do gol. Então você tem que bater muito forte e na direção correta, colocando aqui no exemplo do futebol. Então, nesses gatilhos que a gente colocou aqui agora, compartilhe agora. Por que tem que ser agora? Por que eu não posso verificar? Por que eu não posso pensar um pouco a respeito? Por que eu não posso validar, como a Amanda colocou, uma pessoa que pensa diferente dele? Se você fizer esses 3 checagens aqui, ó, acabou. Você vai entender que aquilo é fake news e abafou. Há uma tendência de estudo do direito chamado direito penal simbólico, que as piores leis penais são feitas justamente quando tem um crime de comoção, porque daí vem aquelas coisas, tudo é hediondo, tudo não sei o quê, Exato. E no final das contas, um ano depois, você começa a pegar gente que não tem nada a ver, você começa a criminalizar. Pela ânsia punitivista, né? É uma ânsia punitivista, né? Aliás, um dos principais temas pesquisados hoje no mundo inteiro é de um cientista social da África do Sul, que ele tem um conceito chamado necropolítica, e ainda um conceito ainda muito pouco aceito, porque quem é crítico da necropolítica acha que é uma pauta de esquerda. Não é uma pauta de esquerda, é uma pauta baseada na realidade de que para que serve as leis penais feitas no direito penal simbólico, feitas imediatamente após fatos de comoção social. O livro Utopia, do Thomas More, eu acho fantástico. No livro 2, especialmente, o livro são 2 livros, né? O livro 1 é a vida de um cara chamado Rafael, meu nome, Hitlodeu, que era um viajante, mas o livro 2 ele conta de como era a vida na Ilha de Utopia. Aliás, a Ilha de Utopia, alguns dizem que era Fernando de Noronha. Mas voltando, no livro Utopia, nenhuma lei poderia ser passada no dia que fosse debatida. Os parlamentares tinham que ir para casa, beber, entrar em porre, dormir, acordar, e aí eles iam aprovar ou não aprovar aquela lei. Quer dizer, você tinha esse tempo de maturação, né? Porque lei mexe muito com a gente, entendeu? Então você que é microempresário, você que é pequeno empresário, isso que o Jorge falou é importantíssimo. A velocidade, às vezes, ela é inimiga da precisão. E às vezes você apoiar ou desapoiar leis porque acabou de vir no WhatsApp e se empolgar e fazer grupo de pressão, coisa e tal, isso às vezes acaba voltando contra você, né? Um exemplo da história sobre isso. Os advogados, na Emenda Constitucional 45 de 2004, batalharam, pressionaram o Congresso Nacional, contrataram escritórios de pressão, contratar escritórios de lobby para ir no Congresso Nacional para acabar com as férias do Judiciário, porque os advogados achavam que quando o Judiciário entrava em férias ali, em julho especialmente, as coisas demoravam mais, coisa e tal. Beleza, aí passou a emenda constitucional, acabou as férias do Judiciário.
Só existe o recesso hoje e as férias só para tribunais superiores. Mas no primeiro grau e no segundo grau não existe mais férias. Beleza. Aí o que aconteceu com os prazos? Os prazos continuaram a correr nas férias dos advogados. Aí os advogados assim, puta merda, mas agora eu não quero, agora eu quero que volte as férias, porque os prazos começaram a correr, o cara tinha que responder lá dia 27 de dezembro, 28 de dezembro, não, mas eu não queria isso, né? Então, cuidado, que a velocidade, às vezes, ela se volta contra você. Quem aqui já não bebeu muito e ligou mandou um zap para a mulher amada, etc. Nós temos a música popular brasileira, que expressa a cultura brasileira, ela tem toneladas de músicas sobre isso, toneladas. Beba, saia do celular, né? Beba, esqueça o WhatsApp. Mesma coisa, pequeno empresário, grande empresário. Cara, vai discutir política e economia, esqueça o WhatsApp. Calma. Acho que essa é a grande sacada. O Favete faz umas conexões aqui muito inesperadas, né, cara? Você tá bebendo? Mete logo o celular, não manda mensagem. Boa, belo alerta, Favete. Olha, eu quero fazer, antes da virada para o bloco final, para a gente fechar aqui essa nossa pauta, já extraí muito insight, muitos pontos de destaque, que você, eu tenho certeza que está agora ouvindo esse episódio, também já anotou, já pegou. Nesse momento das eleições, esse episódio está indo pro ar na terça-feira e você vai votar no domingo, daqui a poucos dias. Daqui a poucos dias você vai exercer esse dever cívico do voto. É importante demais para você entender onde o teu voto cascateia. As consequências da escolha que você vai fazer, não só para você, para sua carreira, para o teu negócio, para onde você está envolvido. E agora a gente tem um momento pause, que eu chamo aqui no Insider, dessa pessoa anotar, refletir sobre isso, mas dela responder uma pergunta. Eu quero jogar para a mesa qual pergunta a gente pode fazer para quem está agora ouvindo a gente desde o começo. O que vocês querem saber da audiência? A gente pode colocar essa pergunta lá no Spotify para as pessoas responderem. Pensata agora. Que tipo de pergunta a gente pode fazer para as pessoas, para a audiência do Insider? Qual o Brasil que eu quero? Qual o Brasil que eu quero? Boa pergunta. Tá na véspera da eleição, né? Boa. Daqui a 6 dias, a contar do lançamento desse episódio. Amanda, Favete, alguma outra sugestão? A gente soma, inclui. E aí, gostaram? Eu adorei. Eu acrescento a essa que tem um pouco a ver, que é como você se posta para esse Brasil, que é qual a diferença entre o Estado e um clube, o Estado e o condomínio. A diferença entre um Estado e um condomínio. O Pedrinho Salomão, ele falou sobre isso aqui no episódio 224. Eu vou ter que citar o nome. Ele falou: amigo, se eu não escolho o presidente X, que está hoje no cargo, para ser meu síndico, eu não escolho ele para ser... para ser o gerente. Exato, para ser o presidente. Isso tem muito a ver com a pergunta que o Favete falou. O Bolsonaro não vai ser condomínio, não vai ser líder do condomínio, não vai ser líder da nação. Amanda, você tem alguma pergunta, alguma ideia para somar e a gente costura numa pergunta única? Eu tenho algumas. Acho que a primeira provocação é um governo, né? Essas pessoas que representam não é uma só. Então, mais do que isso, é o quanto que você também está comprometida e comprometido a escolher pessoas que te representam, porque são algumas pessoas que você vai escolher nos próximos dias, e talvez não é só o nome ali do possível presidente, mas os outros também estão aí criando leis, movimentando a máquina pública, e essas pessoas também precisam te representar. Então, se você até agora não parou para pensar nesses outros nomes, vai estudar essas pessoas, porque elas são tão importantes quanto quem vai ser ou não o presidente do país daqui a alguns meses. Então essa vai ser a pergunta, levando em conta as pessoas que vão te representar. Está claro para você o que você quer do Brasil, assim como o que você quer para o seu regionalismo ali, para o seu condomínio. Está claro esse paralelo? Responde aí pra gente no Spotify, deixa a gente ouvir sua voz. A resposta sendo pertinente, você ganha biscoito aqui no Insider. O que é ganhar biscoito? Você é citado no Insider Podcast em episódios futuros. Deixa a gente te ouvir, porque daqui a poucos dias a sua voz será transfigurada em um voto. Isso é muito importante. Você já começar a pensar nisso se você ainda não pensou. Pra gente passar o laço final na pauta, vamos lá pra gente encerrar. A gente já falou sobre muitas dicas, muitos pontos de análise, de reflexão.
Se a gente puder deixar um plano de ação, vai fazer um resumo de medidas preventivas, já que também a gente tocou muito no ponto de análise de cenários, que a pessoa que está agora com fone no ouvido pode tomar a curto prazo para lidar com esse cenário. O que vocês trariam de medidas para um plano de ação? Ó, acabou de ouvir esse podcast? Vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Levando em conta o cenário político, o cenário econômico, que a gente já está imerso e que virão consequências nos próximos meses. Vou jogar para o Jorge e a gente pulveriza para a mesa. Legal. Acho que a gente está entrando no período aí realmente de eleição, vai ser quando o episódio vai pro ar, então eu colocaria como um plano prático de cara. Em poucos dias você vai ter que escolher seu deputado federal, você vai ter que escolher seu senador, seu governador, você vai ter que escolher seu presidente da República, deputado estadual. Então começa a colocar isso aí no papel e quais são os candidatos que têm uma vida que corresponde aos seus ideais. Não só aquilo que ele está dizendo agora durante a eleição, mas que realmente ele se comprometeu e lutou para entregar. Então se dedique a isso daí, algumas horas nesses próximos dias, porque isso vai fazer toda a diferença na composição de uma representação muito mais verdadeira com o Brasil. E aí só me permite aqui um testemunho muito rápido. O Congresso Nacional hoje tem em torno de 15 mulheres no parlamento. 15% de mulheres no parlamento, desculpa. 15% de mulheres no parlamento. Isso equivale a 77 deputadas apenas. Em uma composição de 513. É um número muito, muito, muito pequeno. A gente tem, infelizmente, aqui um número muito pequeno de negros também, está em torno de 24%. Mas aqui nessa sala a gente já pode ver que nós somos plurais enquanto sociedade, enquanto Brasil. Nós temos cores diversas, nós temos formas diversas, e temos que respeitar. E na minha visão, o Brasil é muito mais plural do que a representação do rosto do parlamento hoje. O parlamento do Brasil hoje tem um rosto que é muito claro e significativo e simbólico. Ele é branco, homem e rico. E eu não acho que essa diversidade realmente represente os ideais do Brasil. Então escolha com muito critério aquele representante que vai entregar e vai se dedicar com as pautas que você se relaciona. Gostei da provocação e já deu até a ideia de derivar um outro episódio a partir desse. Vai lá, Favete, pega o mic. Creio que a questão mais real para aquele que está nos ouvindo é a mudança de mindset quanto ao modelo sobre o que são e o que não são eleições. Eleições estão muito mais para jogos que você pode perder hoje e ganhar amanhã, estão muito mais para games, na qual é possível fazer o restart das coisas, do que para a guerra, na qual há um inimigo do outro lado que precisa ser eliminado. O pensamento de colocar a ideia de guerra em uma eleição tem um grande problema. Na guerra, os efeitos colaterais pouco importam. Isso é, outras vítimas pouco importam, porque o importante é ganhar. Só que a vítima pode ser você mesmo. Quer dizer, é ilógico pensar uma eleição como uma guerra, como amigo-inimigo, etc. É muito melhor pensar como game, como jogo, adversário. Porque no game, mesmo que você perca o campeonato esse ano que vem tem outro campeonato. É round by round. Né? Então, esse mindset ele é muito importante para uma nação, porque a nação ela calma. A vida não vai acabar. Para você que é do Lula, se o Bolsonaro ganhar, a vida não vai acabar dia 2 de janeiro. Você vai continuar existindo, te garanto. Você vai continuar comendo feijoada no sábado, bebendo o seu chopp na esquina. Não tem problema. Para você que é Bolsonaro, se o Lula ganhar, eu te garanto também. A vida vai continuar do mesmo jeito. A grande diferença são questões de políticas públicas gerais. Até porque nós temos um emaranhado de leis no Brasil que a capacidade de um governante querer ir para um lado ou para o outro, às vezes é até mínima. Então, dessa maneira, esse mindset que está na nação, individualizado no mundo, assim, a vida acaba amanhã, é um adversário, é guerra, isso não só é falso, como é ruim, e acaba criando problemas para a sua própria vida. Você vai perder aquele primo que você gostava desde os 17 anos, vai deixar de falar com você por causa que você vai brigar com ele nessas eleições, né? Você não vai ganhar presente da tia que você sempre ganhou por causa das eleições. Então, a ideia é olhe as eleições como um jogo. Sabe por quê? Porque a política é um jogo. A política não é uma guerra. A guerra é a política por outros meios. Mas a política não é a guerra por outros meios. Vai pra... Essa vai pra camiseta pra correr no parque.
Conseguiu o corte. Esse é o corte. Esse é o corte que vai pro YouTube. Drop the mic. Boa. Boa. A guerra é política por outros meios, mas a política não é guerra por outros meios. Essa também dá uma camiseta. Gostei. Filosófico. Drop the mic. Boa, Jorge. Legal. Amanda, você quer trazer algum ponto, algo que a pessoa está ouvindo agora e, poxa, ouve isso e faz isso aqui a partir de agora? Eu percebo que muitas pessoas voltam porque gosta, né? Ou porque me pareceu um pouco mais empático ou empática aquela pessoa, ou que ela falou no dia X ou Y, eu gostei e eu vou votar. Gente, existe um material que todo mundo, quando coloca a sua candidatura lá, quando faz uma aplicação, sabe? Existe um processo até chegar no que vai acontecer no próximo final de semana e talvez, né, mais semanas lá para frente. E existe um material que chama Plano de Governo. Eu te convido a acessar, já que você está aí ouvindo a gente na internet, você tem internet. Então você vai jogar lá, plano de governo da pessoa que você acha que você quer votar como uma pessoa candidata ao governo do seu estado, o plano de governo daquele candidato à presidência do outro, para vocês entenderem realmente qual que é o projeto de país que essas pessoas estão pensando, porque vai além do que a gente vê elas falando nas redes sociais, nos debates, nos programas de entrevista na TV. Aquilo ali é um recorte do recorte, um media trainer extremamente preparado e bem treinado. Não é isso que é o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Então, leiam. Gente, é um material extremamente interessante. Ele já é muito mais mastigado do que outras coisas que a gente já falou por aqui. Leiam, porque é aqui que a gente vai conectar. Qual que é o tipo de Brasil que eu quero? Aí você sabe o que você quer, aí você vai começar a ler e falar assim, o tipo de Brasil aqui na candidatura do Nélio parece com o Brasil que eu quero. O Nélio é um possível candidato. E menos sobre, eu gostei lá do vídeo do Instagram que eu vi que o Nélio falou de política. Né? É um assunto sério, assim. No final do dia, são as pessoas que vão nos representar. Aqui e lá fora, tá? Então, enfim, dê uma lidinha também pra vocês votarem com mais propriedade. Pelo menos conseguir defender o que vocês estão fazendo de fato. Maravilha. Eu quero trazer agora pra gente passar o laço final, o momento Insider Flix, que é o momento em que você gostou de tudo que foi debatido até aqui, gostou do papo? Eu vou te citar 3 episódios do Insider que tem tudo a ver com esse, ou quase tudo, e que você pode ouvir em seguida desse, para fazer a maratona no Insider Flix. Primeiro deles, episódio lá da 2ª temporada, episódio 177, sobre cultura de marca, em que a gente recebeu a Luísa Trajano aqui, tem 2 anos esse episódio, a partir do momento dessa publicação, mas ela tocou muito na relação de empresas com posicionamento político. E a Luísa falando foi bacana e tem a ver com o que a gente discutiu aqui. Outro episódio é o episódio 199, sobre a nova economia, ou comportamentos da nova economia, que também a gente recebeu o Diego Barreto e recebemos, ai meu Deus, o Alan Soares, Movimento Black Money. Também tem consequências de economia, muito mais de economia do que de políticas para esse novo momento. E o episódio 223 dessa temporada agora, da 4ª temporada, que a gente falou sobre o impacto social, o S do ESG, que muita gente tem feito hoje. Ian Jara, Lucas Lima, Fabrício, André, cara, essa mesa pegou fogo e teve também opiniões políticas, teve debates. 223 são episódios que, caso você tenha gostado desse papo, com certeza vão satisfazer a tua necessidade de quero mais. E claro, quer mais, já tem o link de Jorge, Favete, Amanda aqui, né, com podcasts, com conteúdo, enfim. O que não faltou foi informação para você. Fecha a conta e passa a régua, Gabriel. Vamos creditar os makers, quem produziu o programa de hoje. Créditos, produção e roteiro, Nélio Xavier. Edição de áudio, Gabriel Matos. Capa é feita por Michael Moura. Marketing social, Bruno Melo, Elizabeth Gradida. Apresentação nas vozes de Nélio Xavier e Amanda Graciano.